O novo Código Penal brasileiro coloca em discussão assuntos polêmicos para a área da saúde. Temas que a gente discute hoje no Sala de Convidados. Aborto, drogas e o novo Código Penal já foram temas de outros 2 programas. Hoje, para conversar com a gente sobre eutanásia, lei seca e homofobia, estão no estúdio Maíra Fernandes, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, João Castelar, presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros, e o Wilson Prudente, procurador do Ministério Público do Trabalho. Excepcionalmente hoje o programa não está sendo ao vivo, mas recebemos perguntas e comentários pelo nosso site que serão encaminhados aos convidados ao longo do programa. Sejam bem-vindos novamente, que bom tê-los aqui de novo para a gente tratar de mais assuntos que o novo Código Penal traz para a revisão e que passam pela área da saúde. Será que isso é algum bom sinal de que a legislação está um pouco mais atenta à área da saúde? Será que a gente pode já começar a fazer esse tipo de conjectura? Talvez, é possível que sim, né? E, na verdade, com essa discussão da reforma do Código Penal, a sociedade está participando um pouco mais também. Esses tipos penais, né, esses tipos de crimes estão vindo à tona, digamos assim, na discussão da sociedade, nos debates. Então pode ser sim uma boa Que bom, relação. né, que assim seja, porque existem aquelas célebres frases, né, a política é uma coisa tão importante para não ficar apenas na mão dos políticos, e assim a gente leva para cada área, né? E essas questões também são muito importantes, elas precisam ser discutidas, e a área da saúde fundamentalmente, né? Porque a gente está destacando aqui alguns temas, mas vários deles passam por esse... Porque, inclusive, tem a ciência trouxe um desenvolvimento muito grande, ela vem com um desenvolvimento muito grande, e a vida vem se prolongando muito, né? Até há pouco tempo atrás, a idade, 65 anos, né? A expectativa de vida dos brasileiros já aumentou bastante, a expectativa de vida. Então, novas enfermidades começam a surgir. Por exemplo, o mal de Alzheimer é uma doença, vamos dizer assim, recente, pelo menos para o público comum, né? À medida que todos vamos envelhecendo, essas doenças começam a ficar mais prevalentes. Exatamente. E eu vou pegar esse gancho incrível que você está dando para a gente falar sobre uma questão que fala sobre prolongar a vida ou não. A gente então agora vai ver uma matéria sobre eutanásia. O sentimento geral da família era que se fosse para ele ficar daquela forma, que era melhor que ele morresse. Era melhor que ele não estivesse vivo, porque representaria um imenso sofrimento para ele, né? Tá vivo sem movimento, sem raciocínio, sem nada e sem comunicação, e um grande sofrimento para a família também. Muitas famílias já se viram diante deste dilema. Abreviar o sofrimento de um familiar que tem uma doença incurável ou usar aparelhos e medicamentos para prolongar a vida diante de uma situação inevitável, a morte. Diante da certeza da morte, eu acho fundamental a pessoa ter a opção de querer sofrer, sabe, de abreviar o seu sofrimento. Mas no Brasil, esta decisão não cabe à família ou ao doente. Pela lei brasileira, a prática da eutanásia é considerada crime. E a pena é a mesma aplicada para quem comete um homicídio. Pode chegar a 20 anos de prisão. No momento em que a gente conversa com um indivíduo autônomo, que durante a vida inteira pode fazer opções, nesse momento ele não pode optar. Então acho que isso é um nó que a gente ainda tem. Pelo anteprojeto do novo Código Penal, a eutanásia continuaria sendo considerada crime, mas com uma pena bem menor que a do homicídio. O capítulo de crimes contra a vida ainda propõe que o juiz poderia decidir não punir quem praticou a eutanásia. A médica do INCA considera a medida um avanço, mas acha que ainda é preciso discutir a forma como se apresenta o texto. Quando a gente coloca que 2 médicos têm que avaliar, acho que a gente tem que especificar um pouco melhor quem são esses 2 médicos.
São médicos consultores, especialistas na doença que o paciente tem. São os médicos que estão fazendo assistência direta a esse paciente. É um pool de médicos relacionados à questão específica da eutanásia. Quem são esses médicos? Interessante, né? Porque entra aí essa palavra autonomia, que de alguma forma apareceu nos nossos debates anteriores, quando a gente estava falando de aborto e drogas, né? É de como você preservar a autonomia das pessoas em relação ao uso que elas fazem da própria vida, dos próprios corpos, e como que isso, em casos como esse, é difícil, né, de você tratar. Mais um assunto aqui, difícil da gente discorrer com tranquilidade, né? Na opinião de vocês, o Código mantém como crime, né? A gente não consegue, ele não propõe descriminalizar a eutanásia. Na opinião de vocês, é esse mesmo o caminho? Não, na minha não, mas já é um avanço. Agora, se me permite, eu poderia ler, para fazer só uma distinção, claro, que é importante esclarecer. Tem duas inovações na proposta de reforma do Código que eu estou aqui. Uma é a proposta com relação ao tema mesmo eutanásia, tá? E descreve na proposta como eutanásia o seguinte: matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável e maior, então não pode ser criança, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão da doença grave. Pena, prisão de 2 a 4 anos. Tá? Então, continua crime pela proposta. E tem um a seu pedido aí também, né? E tem um a seu pedido aqui, que por isso que eu queria ler. A seu pedido. Parágrafo 1º. O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena, o que significa, na prática, que essa pessoa, muito possivelmente, pela descrição que está aqui se passar, responderá a um processo criminal e, ao final desse processo criminal, o juiz pode deixar de aplicar a pena de 2 a 4 anos por entender, pelo grau de parentesco, pela circunstância, que não deve ser imputada essa pena. Uma outra coisa diferente, e por isso gostaria de ler, é a hipótese de ortotanásia, que é diferente de eutanásia e que o Código também inova, a proposta também inova ao trazer, que é o seguinte: exclusão de ilicitude. E aí está dizendo aqui, não vai ser crime. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave e irreversível, e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 2 médicos. Então, no depoimento da médica, do INCA, é nessa hipótese de ortotanásia e não de eutanásia. E haja consentimento do paciente, de novo aqui o consentimento, só que nessa hipótese é um pouquinho diferente a redação. Traz ou na sua impossibilidade, na impossibilidade de consentimento do paciente, que esse consentimento venha de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Então, eu achei importante a gente começar a discussão esclarecendo primeiro isso. O que é eutanásia? O que é ortotanásia? Vamos ver se eu entendi. São coisas diferentes. Eutanásia é quando você induz de alguma forma a morte, e a ortotanásia é quando você desliga os aparelhos que estariam mantendo artificialmente essa vida. Perfeito. Né? É uma distinção importante de se fazer. Perfeito. E no segundo caso, o Código tira o peso do crime. Sim, exatamente. Mas no primeiro mantém com a possibilidade desse juiz, após um processo que já é desgastante, já é uma violência contra essa pessoa que já vinha passando por um sofrimento incrível, né? Perfeito, entendeu perfeitamente. Pode ser advogado já. Eu acho que é a irmã advogada que ajuda, né? Que é colega do Wilson. Por favor. Eu entendo que nós, da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, por décadas, conquistamos um conceito, ou melhor, construímos um conceito de vida digna, um conceito bastante retratado, bastante exaltado nos tratados internacionais de direitos humanos, nas constituições. E esse conceito de vida digna tem o seu correspondente em morte digna. E esse correspondente em morte digna
ele é um correspondente que diz respeito a cada pessoa, a cada cultura, a cada grupo religioso. Está aí um ponto em que nós não podemos generalizar os pontos de vista. Ora, se uma pessoa... Me parece que o legislador, o autor do projeto do Código, teve o cuidado de colocar a seu pedido. Se alguém que viveu dignamente e entende que a sua vida física hoje está limitada a uma vida quase vegetativa, a uma vida fora da esfera da dignidade da pessoa humana, entendo eu, e falo isso como pessoa, como ser humano e também como jurista, entendo eu que essa pessoa deve ter o direito à vida digna e a colaboração com essa pessoa não deve implicar em qualquer forma de pena. Porque se houver qualquer desconfiança de atuação de um anjo mau, o crime é de homicídio e deve ser processado e apenado enquanto homicídio. Então, pessoalmente, eu entendo, sou favorável à descriminalização, quer da eutanásia, quer da ortotanásia. É porque não é simples, né? Você está ao lado de uma pessoa, um familiar que você ama, passando por tudo isso, não se pode tirar o peso de uma ação como essa. Até você chegar à conclusão de que você deve fazer isso, essa pessoa deve ter passado por uma série de questões que são muito dolorosas, né? Tem questões religiosas que são muito relevantes nesse assunto. Por exemplo, para os judeus, o suicídio implica numa série de circunstâncias. Quer dizer, é enterrado em outra parte do cemitério. Enfim, a própria Igreja Católica fala, por exemplo, em suicídio, né? Estamos imaginando aqui, fazendo aqui uma comparação entre a eutanásia e o suicídio, porque a eutanásia não deixa de ser uma forma quando o próprio paciente pede para... É porque ele não tem condições ou não tem coragem ou a religião não permite que ele cometa o suicídio, porque o sujeito que não quer mais viver, ele pode se matar, ele não precisa, ninguém é obrigado a viver. Mas o suicídio também é crime, né? Não. Não mais? O suicídio nunca foi. É fundamental explicar isso, porque uma tentativa de suicídio, por exemplo, mal sucedida, não é punida de modo tentativa algum. De homicídio. Não é uma tentativa de homicídio. A si próprio. A si próprio. Então a pessoa não vai ser punida em nada. Tentou o suicídio e não deu certo, vida que segue, entendeu? Que segue. Ele não vai ser punido de modo algum. Mas sempre foi assim? Isso não mudou? Porque eu me lembro de um programa em que me disseram que suicídio era crime. Não. Nunca foi. É crime quando é o uso de drogas, né? Que o sujeito vai se matando aos poucos, né? Vai se suicidando aos poucos, mas aí é crime. Mas aí é crime. É crime usar então, droga. Se o suicídio não é crime, por que a eutanásia, nesse caso, a pedido do paciente? Porque realmente, na verdade, ele só vai pedir para um parente, um familiar fazer isso quando ele não tiver ou não tem condições ou a religião não lhe permite. Porque as consequências... As consequências que os dogmas religiosos podem causar àquela pessoa que se suicida, a Igreja Católica tem sanções ao suicida, ela proíbe o suicídio, eu não sei exatamente quais são as sanções, mas eu sei que tem sanções ao suicídio. Eu não tenho aqui um código canônico. Mas estamos no Estado laico. Mas estamos no Estado laico. Mas, de toda forma, apesar de estarmos no Estado laico, as pessoas são religiosas. Nós temos umbandistas, nós temos judeus, nós temos muçulmanos, católicos, evangélicos, enfim. E no âmbito pessoal, todas as religiões devem ser respeitadas. Mas no âmbito social, político... Exatamente. Né, mas então todos leigos, o sujeito ele não quer cometer o suicídio porque isso o colocaria numa região, por exemplo, no caso dos judeus, do cemitério distante de outros mas ele parentes. Tem direito de não cometer. Sim. Veja, esses assuntos nós precisamos balizar sempre por um debate. Descriminalizar não significa legalizar. Nem obrigar, nem obrigar. Exatamente. Muito menos não se está obrigando aqui. Exatamente. Descriminalizar significa não impor uma sanção penal, não submeter o autor a uma persecução penal. Legalizar significa necessariamente, em matéria de saúde, colocar no âmbito das políticas públicas e a
ter esses procedimentos, e significaria incluir, inclusive, esses procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Não é isso que estamos discutindo. O que estamos discutindo é que alguém que tenha praticado eutanásia, verdadeiramente eutanásia, não deve ser punido. Se houver desconfiança, é de homicídio, e assim essa pessoa deve ser investigada e processada. Isso é fundamental, porque essa frase é absolutamente fundamental, porque evidentemente que não estamos defendendo aqui algo que seja feito de qualquer forma e irresponsável, obviamente que não. Né? É claro que se qualquer pessoa, seja médico, seja parente, seja quem for, desligar dolosamente um aparelho, ela vai responder pela pena do homicídio doloso, sabe? Com intenção de matar. Perfeito. E sem nenhum pedido Júri de vontade. popular. É completamente diferente. É júri popular, tribunal do júri. Tá? Nenhum de nós está defendendo nada diferente disso. É importante deixar as mesmas coisas bem óbvias, bastante claras. É porque aí que moram as confusões, né? É porque muitas vezes as pessoas achando que uma coisa é a outra, acaba tendo um juízo contrário a ambas, né? O projeto de código, ele especificou com essas questões da ortotanásia e da eutanásia. O antigo código, o vigente, o que ora vige, já previa o homicídio privilegiado. O homicídio era considerado privilegiado com uma significativa redução da pena se o homicídio tivesse sido praticado por, entre outras coisas, por relevante valor moral ou social. Então, um homicídio praticado por um relevante valor moral, qual o relevante valor moral? Uma pessoa que está em estado de sofrimento muito grande, etc, etc, etc. Aí a pena do homicídio era significativamente diminuída. Mas ainda era encarado como homicídio. Ainda era encarado como continua a eutanásia aqui, encarada como homicídio, quando não é praticado. Você vê que há uma diferença aqui, quando é o familiar, né? Quando é o familiar, porque, veja só, a lei fala em paciente. Então, quer dizer, se o médico, né, há uma expressão aqui que fala em paciente, então não fala em vítima, é paciente. Paciente é alguém que está sob os cuidados de tratamento de alguém, né, de um médico. Né? Para mim está bastante claro, e eu submeto a avaliação dos meus colegas, que a interpretação que se dá aqui é o seguinte: se o médico desligar o aparelho, praticar a eutanásia, ainda que a pedido do paciente, muito provavelmente ele vai incorrer nessa pena de 2 a 4. Por quê? Porque o parágrafo, é o que parece, porque o parágrafo único só fala que o juiz pode deixar de aplicar, avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente. A menos que a gente interprete aqui o médico dentro as circunstâncias do caso, que de repente pode até ser aquele paciente que está muitos anos internado, que não tem nenhum familiar, que apenas desenvolveu, mas aí é uma interpretação. Enfim, interessante vocês falarem isso, de né? De defesa. Vocês que estão mais... É argumento, né? É argumento. Vocês que estão mais... que convivem mais com essas questões, porque além dos códigos e leis, tem as interpretações, né? Sim. Uma lei, não sei, tanto melhor é quanto ela permite menos interpretações? Quanto mais objetiva ela é, ou não necessariamente? Interpretação. Toda lei permite. A gente vive um eterno conflito na elaboração de leis entre a necessidade de se enxugar cada vez mais um tipo penal e, por outro lado, a necessidade de esclarecer melhor qual é a conduta punível. Esse é um conflito permanente. O crime que contém menos palavras e que é o mais objetivo é o homicídio, né? Matar alguém. Exatamente. Mas seria de toda interessante maneira, se pudesse ser sempre assim, mas é complexo. Matar alguém. maneira, Esse crime é um crime fácil. Você tem um verbo, né? E um sujeito. E um sujeito. Matar alguém. Um objeto, no caso, né? Porque matar. No plano da filosofia do direito, mais uma vez, nesse tipo penal, nós vivemos uma situação de reflexão da nossa convivência social. Ou seja, as pessoas... É necessário que se entenda que numa sociedade democrática as pessoas não podem impor às outras os seus valores pessoais naquilo em que os seus valores pessoais não sejam os valores das outras pessoas e não implicam em prejuízo à sociedade. Essa é que é a grande ideia de um pacto social, de uma sociedade democrática, que ela deve tratar das relações entre as pessoas naquilo que lhes dizem respeito, naquilo que
se a professora Maíra fizer, tem a ver com a minha vida e vice-versa. Se o professor Castelar fizer, tem a ver com a sua vida e vice-versa. No que uma pessoa faz e tem a ver com a sua própria vida, isso é o que nós devemos entender como esfera da vida privada. E nós precisamos aprender a respeitar essa esfera da vida privada. É muito difícil no mundo como hoje. Nós estamos vendo, eu não quero entrar no mérito disso, mas nós estamos... ligamos as nossas televisões e estamos vendo uma verdadeira rebelião por uma questão religiosa. Quer dizer, então as pessoas ainda colocam esses valores acima de outros valores de uma forma não aceitável no Estado democrático de direito. Nesse sentido, então, o que se espera de uma reforma de um código é que ele permita que as pessoas possam legislar sobre si mesmas com autonomia e ele esteja atento ao ponto de que isso interfere na vida do outro. Eu penso que o que se espera da reforma de um código, em primeiro lugar, é que essa reforma seja um instrumento, uma via de discussão da sociedade. E, posteriormente, numa sociedade democrática não há outro caminho, que aqueles pensamentos da maioria que não são altamente prejudiciais às minorias, eu digo num sentido bastante amplo, e que são aqueles pensamentos que num determinado momento histórico reputa-se como crime, que esses pensamentos sejam reduzidos, porque sejam reduzidos a crime e que sejam reduzidos o número desses, porque na verdade a grande tendência, eu diria até que talvez a grande utopia, que infelizmente estamos muito distantes delas, seria a evolução de uma sociedade pós-penal. Mas disso nós estamos muito longe. Ainda é uma utopia, mas que seja uma utopia não significa que não possa ser uma direção de discussão. As palavras aqui do nosso professor Prudente são perfeitas. Porque o direito penal, a gente já comentou sobre isso em outras ocasiões aqui mesmo. O direito penal ele é subsidiário aos demais ramos do direito. Então, o direito penal ele só deve entrar para regular a vida das pessoas quando houver uma ofensa ao ordenamento jurídico que seja muito grave. E que todas as outras áreas do direito não deram conta. Não deram conta. Nem administrativo, nem civil, nem, enfim, todo o resto não conseguiu resolver. Essa exceção é o direito penal. E aí, na verdade, a gente vê assim, nós estamos discutindo vários tipos penais. É uma infinidade. Eles criaram novos, né, pela proposta de reforma do Código Penal, excluíram alguns, mas, enfim, continuam mantendo um número muito grande de tipos penais, assim a gente chama, né, quando classifica uma determinada conduta como crime. Então, na verdade, não é uma exceção, né? Hoje em dia... Mas é que, em contraponto a essa utopia do pós-penal, eu acho que a gente ainda vive uma cultura criminal. Né? E isso, como está amplamente difundido, acontece alguma coisa, todo mundo já diz, tem que pagar, tem que criminalizar, tem que... E raramente se pergunta o que aconteceu, por quê, né? E quais são as possibilidades de reverter, de prevenir. Né? Ilusão penal. O que nós vivemos é uma cultura cada vez mais fortalecida de ilusão penal. E nessa cultura de ilusão penal, e até mesmo na interpretação das leis penais, acabam não interferindo apenas o legislador, os juristas, como aqui os dois brilhantes em matéria criminal, mas até mesmo os intérpretes através dos seus programas de televisão, as igrejas, ou seja... Todos têm uma ideia de que se você quiser resolver um problema social grave, aumente a pena, transforme aquela conduta em crime e aumente a pena daquela criminalização. E nós sabemos que a ilusão penal, ela não é mais que uma ilusão. O que tem de diferente é que, diferentemente dos outros campos do direito, onde as questões são tratadas de uma forma aparentemente menos visível para quem não é jurista, no direito penal você tem
um direito espetáculo mais visível. E como nós vivemos numa sociedade espetáculo, a ideia de direito espetáculo ela é essencial para uma sociedade midiática, para uma sociedade de imagem, para uma sociedade pós-moderna. E é por isso que a nossa grande discussão, as nossas grandes discussões em direito, elas acabam sempre migrando para o direito penal, porque as outras áreas não têm tanta capacidade em oferecer os espetáculos do direito espetáculo. É o populismo penal. Não, muito interessante. É o populismo penal. Eu imaginei o Coliseu, né? Aqui, porque joga todo mundo aos leões para que haja esse espetáculo, né? Mas só para... como a gente vai fazer um breve intervalo agora, a gente agora vai chegar numa situação que é interessante. Porque no próximo bloco a gente vai falar de 2 temas onde a proposta é criminalizar ou circunscrever a questão para que essa criminalização seja mais fácil. Vamos ver como é que a gente vai reagir a isso aqui. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, homofobia, lei seca. Não sai daí, a gente volta já. A sala de convidados está de volta, conversando sobre o novo Código Penal e os temas relacionados à saúde. Nossos convidados são Maíra Fernandes, da Comissão de Bioética e Biodireito, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, João Castelar, da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros, e o Wilson Prudente, do Ministério Público do Trabalho. No bloco anterior, a gente falou sobre eutanásia e apareceu um conceito muito interessante de direito espetáculo, que demonstra de como que culturalmente a gente foi transformando a área criminal numa área que pudesse ter esse apelo de espetáculo, porque a sociedade toda migrou nesse sentido e, consequentemente, essa área da sociedade também. Mas se reforçou a importância de se manter os direitos individuais, né, ressalvando, claro, a necessidade de aquilo que as outras áreas do direito, os outros códigos não dão conta, sim, a gente trate dentro do direito penal, do direito criminal. Mas isso, quanto mais reduzido, maior o sinal que a sociedade amadureceu, pelo que eu estou entendendo ao longo dos nossos programas, né? Então, vamos chamar agora um outro tema importante, que é homofobia. As agressões a homossexuais são pautas quase que diárias para a imprensa do país. E a impunidade pode ser a maior motivação para a violência contra essas pessoas. A gente não consegue criminalizar a homofobia no Brasil. Então, aqui a gente está conversando, no mínimo está morrendo 2 a 3 LGBTs no Brasil por dia. Um levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República revelou que 278 homossexuais foram assassinados em 2011. Além disso, foram recebidas 6.809 denúncias de violações contra direitos humanos. É um tipo de crime hediondo que não pode mais ter lugar na sociedade atual, né? Então, a criminalização da homofobia, ela vai extirpar de uma vez por todas esse mal da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Pelas leis atuais, só pode responder a processo judicial quem discrimina por causa da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional. A proposta do novo Código Penal pretende ampliar a quantidade de situações em que a pessoa pode responder na justiça por discriminação e tornar crime a homofobia. Bom, a frase que eu acho importante destacar é quando ela fala, né, a criminalização vai extirpar esse mal. E que é uma percepção que aponta no caminho que a gente vinha vendo aqui, né, que o caminho é criminalizar para resolver. E, realmente, a gente está falando de homicídios, né? Como é que fica isso dentro da nossa linha de pensamento? Então, aí já tentando também fazer um esclarecimento que eu acho que é importante. A proposta do Código Penal, de reforma do Código Penal, traz uma previsão de aumento de pena no caso dos crimes de ódio, digamos assim, que são os crimes por preconceito. Aumento de pena para o homicídio, perdão, esqueci de falar. Então, aquele matar alguém, que Castelar acabou de falar, se esse matar alguém for em razão de preconceito,
de cor, de orientação sexual, de identidade de gênero, e essa inclusive foi uma proposta de inclusão que a nossa comissão da OAB fez, e tem um porquê, e foi acatada, porque identidade de gênero envolve os transexuais, os transgêneros, então é mais do que orientação sexual. Então, se for esse crime de ódio, digamos assim, vai ter uma causa aumentada. Se for um motivo fútil, se for mediante paga. Então, já existia uma série de previsões de aumento de pena no caso do homicídio e agora eles ampliam um pouco mais se o crime for desse tipo. Eu estou de acordo, tá? Eu estou plenamente de acordo. Nesse sentido, com se essa enquadra proposta. naquelas questões que o Código deve prever, sim. Né, que a gente viu que algumas coisas precisam realmente ser criminalizadas. Sim, né? é o caso do sujeito que mata uma pessoa pelo simples fato dela ter uma outra orientação sexual. Eu faria uma observação que, em primeiro lugar, a ideia que foi ali expressado na matéria, com todo o respeito, data vênia na nossa linguagem, de que o processo judicial não inclui a ideia de orientação sexual e de homofobia, é um equívoco. Inclui sim, não o processo judicial criminal, mas o processo judicial civil. Alguém que discriminar alguém em razão de homofobia pode sim e deve ser processado e condenado a uma indenização, e uma indenização pesada, porque a sociedade, quando a Constituição... Isso já hoje? Já hoje, porque a Constituição, ela não é limitativa, ela dá alguns exemplos de preconceitos e, infelizmente, ela não colocou preconceito por orientação sexual, o que pode ser feito por emenda constitucional, que a emenda constitucional ela não pode retirar de garantias individuais, mas ela pode acrescentar outras, ou seja, nós dizemos que isso é exemplificativo. Agora, no caso específico do crime contra homofobia, eu penso que na sociedade o debate dessa tipificação deve estar para muito além do homicídio, porque o homicídio é o momento extremo em que esse ódio se expressa, mas você tem e existe na sociedade o comportamento de discriminação em relação à homofobia, que vai desde o bullying numa sala de aula, o assédio moral no trabalho, né? Quer dizer, pessoas que vão ser perseguidas no seu trabalho pela sua orientação sexual, e a admissão e o tratamento em logradouros públicos, bem como em hotéis, lojas, etc. Ou seja, eu não considero desnecessária que se crie um tipo penal específico da homofobia. Mesmo que o homicídio, mesmo que a homofobia esteja como uma qualificadora do homicídio. Não, mas ela está, desculpa, só porque assim, eu fiz essa ressalva porque na matéria trataram das duas coisas. Então, eu tentando nesse modo didático aqui de esclarecer as questões, por isso chamei a atenção da qualificadora, tá? Então, assim, não existe na proposta que estamos discutindo um tipo penal homofobia. Mas existe em várias passagens da proposta. Então, dei um exemplo do homicídio, mas há outras passagens também dos crimes contra a honra, por exemplo. Se o crime contra a honra injúria, calúnia, difamação, se ela for feita com base em preconceito em relação à orientação sexual, está lá também a previsão. Então, na verdade, ela aparece ao longo do Código. Não existe um tipo penal homofobia, você não caracteriza o que é a homofobia, né? Mas ao longo do Código há várias previsões de crimes com base em preconceito por orientação sexual ou identidade de gênero. Eu faria uma observação ainda aí, mais a título de colocar um grânulo Salles nesse nosso debate, que eu vejo como importante que a sociedade discuta como um movimento, como os movimentos sociais já o fazem, a ideia de um tipo homofóbico. Por quê? Porque se a maior utilidade que eu vejo no direito penal, pessoalmente como jurista, quero dizer que sou constitucionalista, estou aqui ao lado de dois grandes criminalistas, por isso as falas deles devem sempre anteceder as minhas, porque eles esclarecem os aspectos técnicos da área criminal, uma vez que eu sou constitucionalista, que medicina seria o generalista, né? Então, veja, se a utilidade maior eu vejo no direito penal é a utilidade educacional, a utilidade de
de se exemplificar, de se criar na sociedade a ideia de que esse ódio é um ódio contra toda a sociedade. Não é um ódio apenas contra as pessoas que têm uma opção sexual diferente da maioria assumida, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, por quê? Porque, na verdade, o que nós queremos com tudo isso, volta-se àquilo que eu disse anteriormente, é a proteção da esfera da vida privada. Ora, primeiro, a igualdade de direitos, porque todos pagam impostos. Esse é o primeiro pressuposto. E o segundo, ora, se eu trabalho, pago os meus impostos, se eu namoro ou sou casado com uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo, isso diz respeito a mim, a minha felicidade ou a minha infelicidade, como é em relação aos heterossexuais. E é isso que nós queremos. Ou seja, isso, se a vida prática tem mostrado alguma coisa, é a proximidade desses crimes de ódio com esses crimes de brigas e torcidas. Ora, no fundo, quando um integrante da torcida do Flamengo assassina um integrante da torcida do Vasco ou vice-versa, está no mesmo patamar de quando um grupo de jovens heterossexuais ataca um casal, um grupo de jovens homossexuais, apenas porque são diferentes deles e eles acham que a forma... Ou seja, mais uma vez, nós temos aí o ser humano querendo impor o seu modo de vida para todas as outras pessoas, o que é inaceitável em sociedade. Se me permite, só tem uma coisa, assim, eu acho que a nossa sociedade é preconceituosa, sem dúvida que é. Agora, será que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade pela simples inclusão de um tipo penal? Me parece que não. O que aconteceu, por exemplo, no caso de violência doméstica? Foi a simples publicação da Lei Maria da Penha que diminuiu o número de violência doméstica? Não. Foi a quantidade de informação, de campanha, sabe? Que veio a partir daí, veio a partir dali, sabe? Não foi a publicação da Lei Maria da Penha que resolveu a violência doméstica, sabe? Então, na verdade, assim, isso é que tem que mudar, assim. Mas você concorda, senhora? Você concorda aqui entre nós que a Lei Maria da Penha contribuiu na mudança, ou está contribuindo na mudança dessa cultura? Então, da mesma forma, veja, eu falo porque não tenho dúvidas que, em que pese você... Eu disse aqui, eu não sou entre os que vivem de ilusão penal. Por exemplo, em matéria de discriminação racial, pouco ajuda uma lei penal proibitiva da discriminação se ela ocorre no plano civil. Mas é claro que o fato de você ter uma legislação penal e, sobretudo, o fato de você discutir uma legislação penal faz progredir a mudança, porque o que nós queremos mesmo é uma mudança cultural. E aí é que nós precisamos repensar o direito, porque o direito que nós temos hoje, ele se limita a tratar das condutas sancionáveis. Quando as questões verdadeiramente se tornam direito, quando a lei em sentido amplo está na consciência da pessoa, o direito diz, isso não é mais comigo. Quando é aí que deve estar o direito, na mudança de cultura, e essa legislação positiva deve acelerar esse debate de uma mudança de uma postura cultural na sociedade, assim eu penso. João? Olha, tá quietinho aí um tempo, acho que vou eu estou aqui, estou ouvindo, estou pensando, eu tenho alguns senões com relação a isso, porque às vezes me parece que a inserção no Código Penal de termos específicos, o crime a pena será aumentada se for praticado nessas condições, assim, sabe? Eu fico imaginando que, eventualmente, isso acaba o direito penal e a pena servindo como uma exemplarização. Então pega aquele sujeito e exemplariza o camarada. Como se fosse possível fazer isso, quer dizer, como se isso não implicasse numa terrível inversão do princípio filosófico de que o homem é um fim em si mesmo, né? Que ele não pode ser meio, ele não pode ser o exemplo para a realização de determinados objetivos. Então, se pune mais severamente alguém por uma determinada circunstância, eu acho que isso aí ficaria no âmbito dessa exemplarização. Vê, por exemplo, o bullying que foi levantado aqui, a questão do bullying. Só pode ser punido quem tem mais de 18 anos. Quem é que pratica bullying? São os meninos no colégio. Então isso vai ser uma infração
a ser persequível mediante o procedimento lá do juizado da infância e da juventude. E convenhamos, esse é um tipo bullying. É outra também, é uma coisa que está se discutindo agora, virou da moda. Isso é coisa de americano. Entendeu? Eu Mas não estou dizendo que não aconteça e que não seja grave. Agora, desculpa, a gente não vai resolver isso no colégio ali. A professora tem que dar jeito. A professora tem que dar jeito ali. Eu achei que vocês iam dizer que não... Não, claro, a professora que tem que resolver não é o juiz, nem o delegado, nem o advogado criminal, nem o promotor. Volta para aquilo que vocês estavam falando antes. Não tem que chegar até ali, tem que ser resolvido antes, Tem que ser resolvido na escola, sabe? Tem que chamar os meninos. Foi importante falar sobre esse assunto e trazer, mesmo que seja sobre essa palavra em inglês, trazer isso à discussão, porque antes isso era muito naturalizado. Não, é assim mesmo. Agora se percebeu que há exageros nessas brincadeiras que não são mais brincadeiras. Claro, não estou dizendo que não existe, é evidente. Sim, mas aí essas brincadeiras elas não são praticadas por maiores de 18 anos. É, porque daí viram outras coisas mais graves, né? Aí é uma lesão corporal, pode ser o que for. Né? Pode ser ofensa, pode ser difamação, pode ser injúria, pode ser o que for. Eu vou aqui refletir, não me parece importante que quando um grupo de jovens estiverem saindo de uma casa noturna, que eles pensem, que eles reflitam, eu vou estar cometendo crime de homofobia. Me parece que esse sentido, veja, quem sou eu primeiro para elaborar tipo penal? Eu não sou criminalista, eu sou constitucionalista, mas me parece que se vier a existir um tipo penal de homofobia, isso vai contribuir para o debate de superação e, sobretudo, para que a sociedade discuta. Porque, na verdade, o que é que nós não queremos? Veja, quando eu falo num tipo penal de homofobia, não é porque eu quero que as cadeias estejam cheias de pessoas homofóbicas, é porque eu quero que as pessoas se dispam desse comportamento e que a lei penal seja apenas um desses espelhos, para que ela possa olhar um deles. Com certeza, o principal deles é aquele que nós dissemos desde a primeira parte do programa. A sala de aula, o ambiente familiar, as unidades de saúde. Esses são... E a sala de aula, eu digo principalmente as salas de aula. Mas, assim, se alguma importância tem o direito penal, e ainda tem muito numa sociedade em transformação, é a de mostrar ali uma luzinha, um sinal vermelho. Pois sim, eu vejo o seguinte, esse exemplo que você falou. Um grupo sai de uma boate destinado a agredir um outro grupo, um grupo de heterossexuais, não sei se seriam heterossexuais, porque essa fascinação para bater nos homossexuais, isso daqui a gente levar para psicanálise é porque tem aqui alguma coisa homossexual também. Por que implicância com o homossexual? Por que bater no homossexual? Não tem por que bater no homossexual, nem o homossexual bater no heterossexual, ou dar facada, ou fazer o que for. Agora, isso é o quê? Isso é uma torpeza. Com isso você vai concordar. Bom, nós temos o homicídio torpe, que já é uma forma qualificada do homicídio. Hoje, se o homicídio é praticado por motivo torpe, a pena mínima é de 12 anos. E a lesão corporal também é agravada se a lesão corporal é praticada por motivo torpe. Aliás, essa é uma agravante genérica no nosso código, ainda hoje. Mas é o que me parece, então, que eu acho que o presidente está assinalando, e também a gente percebe isso na matéria, é que os grupos que trabalham com isso diariamente, que vivenciam essa violência diariamente e que só há pouco tempo tiveram uma visibilidade sobre essas questões, entendem que é preciso que isso fique claro para todo mundo. Por isso a colocação dessa questão. Eu acho... Entendi. Vamos lá. Pegando um outro gancho que vocês estão dando, que é esses mesmos jovens que estão saindo aí da boate e que beberam demais. Então, pegando esse gancho, lei seca. Todos os anos, os acidentes de trânsito fazem milhares de vítimas fatais no Brasil. Em 2010, foram registradas mais de 40 mil mortes. No mesmo ano, o Sistema Único de Saúde registrou 145 mil internações causadas por acidentes de trânsito. E a condução de veículos sob influência de bebida alcoólica é apontada como a maior responsável por esses acidentes, que, quando não matam, podem deixar sequelas irreversíveis. Bruno ficou paraplégico por causa de um acidente de moto há 13 anos. Ele ingeriu bebida alcoólica numa festa.
e quando voltava para casa, acabou batendo na traseira de um caminhão. Bruno e outros cadeirantes são responsáveis pelo trabalho de conscientização com os motoristas que são parados nas operações. A gente consegue desarmar a pessoa naquela noite, ela não vai tirar a vida de ninguém, a gente vai tirar aquele cara que bebeu do trânsito. A lei seca vem diminuindo o número de mortes por acidentes de trânsito em todo o país. 2.302 mortes foram evitadas entre 2008 e 2010. Mas algumas brechas na lei acabam protegendo o motorista que consumiu bebida alcoólica. De acordo com a legislação atual, a embriaguez só pode ser comprovada pelo teste do bafômetro ou por exame de sangue. Na prática, muitos motoristas se recusam a realizar os exames, o que inviabiliza os processos. O cara, quando bebeu, ele sabe que ele tem a Constituição do lado dele, já foi super difundido isso aí. Fica essa sensação de impunidade. Mas a impunidade pode acabar caso o novo Código Penal seja aprovado. Os juristas estão sugerindo que o motorista que se recusar a soprar o bafômetro ou a fazer exame de sangue poderá responder pelo crime, tendo como prova uma foto, vídeo ou até mesmo o depoimento de testemunhas. Você falou aqui na Constituição, me lembrei que você falou que é constitucionalista, né? Essa questão realmente, no início, a lei seca tinha um peso. Quando foi percebendo que se podia se negar, as coisas foram ficando menos severas em relação a isso. Eu vou discordar, desculpa, porque eu acho que não foram severas. Porque o que resolveu, o que diminuiu? O que diminuiu o índice de acidente de trânsito, de mortes no trânsito foram as blitzes. Não foi a conscientização? Não, foram as blitzes. O sujeito que está dirigindo, que ele bebeu, que ele vai passar uma vez e não, eu vou de táxi porque vai ter blitz, vão pegar minha carteira, isso vai me dar um trabalho danado. Isso vai me dar um trabalho. Então não foi o direito penal. Não, foi o direito administrativo. Por quê? Porque se a blitz chega e vê se o sujeito está embriagado, você vai ficar sem o seu carro. Você vai para casa de táxi. Acabou. Acabou. É o que o rapaz falou na reportagem, na matéria. Ele falou, nós desarmamos o sujeito que está embriagado. Então, veja só, o direito administrativo é bastante para resolver essa questão, desarmando o sujeito que está dirigindo bêbado. Então, mas ele tem, perdão. Não, vai lá, por favor. Ele tem que pagar uma multa de R$900. De R$900? 900 e tantos, quase R$1.000. Então, quer dizer, ele, ainda que ele não sopre o bafômetro, ele sai dali pagando 900 e tantos reais sem poder dirigir sem o carro, com a carteira apreendida. E com a carteira apreendida, ele vai pegar a semana depois, agora, 10 dias depois. Qual é o grande problema? Do jeito que a lei foi feita e que não tem nenhuma... Na brecha é zero, é lei seca mesmo, é tolerância zero mesmo e tudo mais. O sujeito que bebeu uma tulipa de chopp, na maior parte, e que isso não o afetou em nada a sua capacidade de dirigir, ele não sopra, às vezes ele assopra o bafômetro porque ele acha que ele está ótimo para dirigir ainda. Sim. Ele não falou, não, mas eu bebi só uma tulipa de chopp, eu tenho condições de dirigir, eu não me alterei em nada, eu comi e tudo mais, mas aí dependendo das condições, do sangue, do não sei o que, sopra lá. Se eu beber uma tulipa de chopp, provavelmente vai aparecer. Talvez o Castelar, se beber, não, o Wilson, porque são homens, mas assim, se beber, vai aparecer lá. E aí o que acontece? Não, são homens. E aí, o que acontece? O sujeito que está completamente embriagado, ele não sopra. Por quê? Porque ele já sabe que ele vai passar. Então, na verdade, não tem nenhuma margem da forma como a lei foi feita. Tá? E eu concordo que diminuiu sim, e consideravelmente o número de acidentes, isso é excelente, mas porque tem blitzes o tempo todo em todos os lugares. Você veja que em determinadas cidades não diminuiu. Se tivesse blitz... Mas é porque não tem blitz como tem no Rio de Janeiro, em todas as cidades. Então não é um problema da criminalização. O Rio de Janeiro que teve bastante essa... Então não é o problema da criminalização. É o problema do controle, que é um controle que pode ser feito de maneira administrativa, com agentes de trânsito. Com agente de trânsito, porque, veja só, o conceito de embriaguez não é um conceito jurídico, é um conceito médico. É um conceito médico, é o médico que tem condições de avaliar se uma pessoa está embriagada ou não. Vai ser um policial militar que vai dizer que o sujeito está embriagado ou não? É porque que a prova testemunhal é a foto, o vídeo e a testemunha. Sim. Né? O problema é que como a lei está hoje, veja, porque eu penso que nós temos que distinguir duas coisas aí. Primeiro, quem dirige embriagado, do meu ponto de vista, eu entendo que deva, se
se for o caso, se houver o fato, responder pelo homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Eu acho que quem bebeu ou se embriagou de outra, não apenas com álcool, mas com qualquer forma de entorpecente e dirige um automóvel, de tal forma ele correu risco. Agora, qual é o grande problema e a dificuldade de se implantar a lei? É que se estabelece, conforme colocou a professora Maíra, um determinado percentual ou quantidade de milímetros, eu não sei como isso é medido, não sou técnico, não sou perito, e a partir dali, alguém pode beber, ter tomado aquela quantidade, estar sóbrio, e alguém pode ter tomado menos, estar embriagado de uma outra forma. É claro que para se elaborar uma lei, a dificuldade é porque a lei é feita para todos, né? Então eu reconheço essa dificuldade, mas na verdade nós estamos pagando o preço para se generalizar, para não se particularizar, você criar também situações de injustiças de pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você imagine um casal que vá comemorar o seu noivado, ou um ano de união estável, 2 anos de casamento, tomam um brinde de champanhe e são parados na próxima esquina. Quer dizer... Esse casal vai assoprar. Desculpa, esse casal vai assoprar. Exatamente. E vai ser pego, vai responder a ação criminal, vai ter que contratar um de nós dois. Entendeu? Por quê? Porque ele está de boa fé, ele sabe que ele não está embriagado. Ele sabe que ele tem absoluta condições de dirigir, porque ele bebeu uma tacinha de espumante, de champanhe, um brinde. Mas a lei seca não. A lei seca é zero mesmo. E a proposta, entendeu, que vem no código, né, Maíra, é que quando a prova pode ser feita por qualquer outro meio, se está dando uma possibilidade para o agente de trânsito que está ali, policial militar, ou sei lá quem é que vai estar ali presente, de ir até por uma implicância qualquer, não, esse cara está embriagado, olha aqui, eu estou dizendo que ele está embriagado. É muito... Aí, quer dizer, você sai de uma situação complicada para outra que me parece que é mais complicada ainda. Porque o sujeito não vai querer assoprar porque ele não quer fazer prova contra ele próprio, ele não quer correr o risco dele responder um processo. Bom, ele fica sem o carro, sem a carteira e paga R$900. Então, se ele assoprar, ele responde a um processo criminal. Então, sob esse ponto de vista, essa questão se enquadra naquilo que a gente falou. Não precisa chegar até o crime. Não precisa chegar. A gente pode resolver de outras formas e, sobretudo, com campanhas educativas. Não tenho a menor dúvida. Essa fiscalização é absolutamente fundamental. Eu sou totalmente de acordo. É porque tem o seguinte, nós temos dois tipos. Nós temos os crimes de perigo. Determinadas condutas humanas, elas são perigosas em si. São perigosas em si. Por exemplo, o sujeito disparar arma de fogo a esmo é uma conduta perigosa em si, porque a bala vai cair em algum lugar. Uma vez um sujeito morreu assistindo um espetáculo num circo. Coitado, estava com a amante. Né? Foi um problema danado. Mas você lembra disso? Vocês lembram disso? Sim. O sujeito foi no circo ali na Praça 11. Então essa é uma conduta perigosa. A conduta de dirigir embriagado é uma conduta perigosa, mas esse perigo, ele é um perigo concreto ou ele é um perigo abstrato? Né? Ela é abstratamente perigosa ou ela é concretamente? É provável que ele vai bater, que ele vai causar um acidente, ou é possível que ele vá causar um acidente? Então, essa criminalização do perigo abstrato, ou seja, o simples fato do sujeito ter bebido uma taça ou 2 taças de champanhe ou de vinho, quer dizer, isso aí abstratamente conduz a um perigo ou não conduz a um perigo? Né? O bem jurídico segurança do trânsito, ele vai estar sendo violado com o fato do sujeito ter ingerido uma taça de champanhe ou não vai estar sendo? Essa é a questão que se coloca. Essa ausência de margem eu acho ruim. Exatamente. Sabe? De ser absolutamente zero. Sabe? Porque eu acho que há graduações. Acho que nós precisaríamos... E é consenso que a pessoa embriagada não pode dirigir. Claro. Sim, ninguém discorda. Pois é, eu acho que então, veja, o grande problema é que nós estamos discutindo em termos de parâmetro de consumo de grau de alcoolemia e não em termos do que tem que ser discutido, que é embriaguez, que não é apenas pelo álcool, inclusive. A pessoa pode se embriagar por cocaína. Outros. Exatamente. Eu acho que o grande debate é o debate da embriaguez, qualquer que seja o meio. Seja o álcool, seja a cocaína, o crack, a maconha, etc. E tem uma coisa que eu acho que é de uma gravidade muito grande, você me desculpe, eu não posso deixar de falar nisso. É o finalzinho do programa. É que a televisão veicula inúmeros anúncios de venda de bebida. Ainda, né? Ainda, e sempre vinculando a jovens. E sempre vinculando a televisão, os jornais. Por que não se proíbe, ao invés de se
ser tão proibitivo, tão criminalizante, por que não se proíbe a propaganda de bebida alcoólica na televisão ou em meios de comunicação social? Voltamos, né? O que falamos extensamente no programa anterior, a questão econômica, né? Que pelo jeito está sempre acima da vida. Muito obrigado pela presença de vocês. É interessante porque agora a gente, em todos esses 3 programas que a gente fez sobre a reforma do Código Penal, a gente levantou bastante a discussão. E eu acho que esse é um dos grandes intuitos do nosso programa e de reformas como essa também, né? De que a gente traga esses assuntos para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter, a partir de informações consistentes e não informações guiadas por alguma coisa que faça fechar o foco, mas sim que abra o foco, que a gente possa entender melhor que sociedade a gente quer, contando com a ajuda de um novo Código Penal. Claro, e a importância da interdisciplinariedade. Você viu? É assim que a interdisciplinariedade que constrói uma discussão mais ampla. E tem mais uma questão que vocês levantaram aqui no intervalo, que é a prostituição, né? Quem sabe a gente não faz um novo programa num outro momento para falar dessa questão. Que tem tudo a ver com saúde. Que tem tudo a ver com saúde. Eu provocaria, viu, assim, porque é um assunto que eu já discuti várias vezes no meu ofício, tanto no Espírito Santo como aqui, e um assunto também muito atual, muito ligado à área deles. Eu provocaria e gostaria de ser convidado com eles. Logo no Sala de Convidados, a gente volta a falar sobre prostituição e outros temas ligados à saúde. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Se você quiser rever ou gravar este programa ou os outros Sala de Convidados, inclusive o sobre o mesmo tema, é só acessar canalsaude.fiocruz.br. E pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!